Muito bem, meus irmãos, nós estamos pregando uma série de mensagens baseado na história de Abraão, na vida de Abraão, pai da fé. E nós temos já aprendido tantas coisas, né? Começamos esse estudo lá no capítulo 12 de Gênesis, e hoje já vamos para o capítulo 16. Eu quero recapitular rapidamente com você as mensagens anteriores. Começamos vendo o tema da primeira reflexão, foi um homem escolhido para um plano redentor, quando Deus escolhe Abraão para, a partir dele, iniciar a genealogia ou cumprimento da promessa do Messias que haveria de vir. Depois vimos uma jornada repleta de desafios, quando Abraão sai do meio da sua parentela, lá em Ur dos Caldeus, e Deus o chama para ir para uma terra que lhe mostraria. Depois Deus reafirma suas promessas a Abraão. Na quarta mensagem, Deus é quem nos dá a vitória retumbante que Abraão teve, lutando contra os reis que haviam levado cativo seu sobrinho Ló. Depois, uma numerosa e grandiosa descendência, a mensagem da semana passada, onde Deus reafirma a sua proteção a Abraão, dizendo a ele que não tivesse temor. Também Abraão abre o seu coração para Deus e diz que não estava entendendo o plano de Deus, porque apesar dele ter fé no Senhor, mas ele não estava entendendo, porque Deus havia lhe prometido um filho e nada de ter filhos, e ele então é sincero com Deus, e Deus lhe faz promessas, e Deus responde à oração de Abraão, e ele então foi justificado porque creu. Hoje então, meus irmãos, a nossa reflexão é resolvendo os problemas do jeito errado. Para toda situação na nossa vida, há o jeito certo de resolver as coisas e um jeito errado. Todos nós passamos por problemas, por dilemas, por situações difíceis ao longo da nossa vida, e teremos que tomar decisões. Vez por outra serão decisões acertadas, outras vezes não. Por isso que eu sempre digo que o inteligente aprende com os seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Quando você estiver participando de um grupo de convivência, de uma igreja, quando você ouvir a história de alguém compartilhando um problema, uma luta, aprenda com o erro dos outros, para que a gente não erre também e sejamos sábios mais do que inteligentes. E aqui na vida de Abraão e Sara acontece um momento na história dessa família, desse casal, que eles tomam uma decisão equivocada, tomam uma decisão e, querendo resolver um problema, criam um problema ainda maior. É isso que vamos ver hoje na nossa reflexão. Então peço que você abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 16, nós vamos ler dos versos 1 a 5. Eu gostaria de ler o capítulo todo, mas tem muita coisa para falar nesse capítulo. Uma parte dele eu quero deixar para a semana que vem. Hoje eu quero falar dos versos de 1 a 5. Gênesis capítulo 16, dos versos de 1 a 5. Uma coisa maravilhosa mesmo a palavra de Deus, como é rica. E você verá nesse texto de hoje que a Bíblia é um livro de verdade, da verdade, que não esconde os tropeços dos seus heróis. Não é um livro de fantasias que mostra homens e mulheres de Deus como pessoas perfeitas, infalíveis. Não. Deus, sendo a sua palavra verdadeira e a expressão da verdade, também revela atos falhos dos seus servos, como é o caso que vamos ler hoje. Gênesis 16, versos de 1 a 5 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Amém? Esse texto, meus irmãos, por demais dramático,
daria um bom filme de drama, a história vivida por Abrão e Sara, e agora também uma nova personagem que é a escrava de Sarai, que é Agar. E esse drama com pitadas de drama mexicano, parecendo dramas que a gente vive nos dias de hoje, vivido por esse herói da fé, que é o personagem principal da nossa série de mensagens. E como falamos, Abrão, que foi chamado amigo de Deus, que Deus lhe disse para que ele andasse na sua presença e fosse perfeito. Abrão, que a partir dele toda a linhagem do povo judeu e também podemos dizer do Israel de Deus iniciou, também teve os seus percalços, como já vimos nos capítulos anteriores e hoje nessa história mais uma vez. Então, à luz desse texto, em primeiro lugar, esperando o tempo de Deus. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Veja, ora, Sarai, mulher de Abrão, que não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, e o texto vai continuar depois. Meus irmãos, esperar o tempo de Deus não é coisa fácil. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você que não é fácil esperar o tempo de Deus. Veja, Abrão, quando saiu lá da terra onde ele estava, no meio da sua parentela, a Bíblia diz que ele tinha 75 anos, e Deus disse a ele: olha, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você um pai de multidões. Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de multidões, e Deus falou: eu vou fazer de você o pai de multidões, a sua descendência será como o pó da terra. E ele sai então lá do meio da sua parentela, em Ur dos Caldeus, e começa a sua peregrinação. O que acontece é que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e nada de filho. Não é fácil esperar o tempo de Deus. E foi o que aconteceu aqui com Abrão e Sara. Passando esses 10 anos, a preocupação, não entendeu o que estava acontecendo, começou a bater a porta daqueles irmãos. E eu quero trazer lições para mim e para você, irmãos. Nós temos que esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se você está esperando 10 anos, fazendo as contas, isso deve dar alguns segundos só do tempo do relógio de Deus. Se você está achando que 10 anos é muito tempo, para Deus não passou nem 10 segundos talvez. Nós temos que entender que Deus não trabalha no cronos. Há 2 palavras no grego que descrevem tempo na Bíblia. Uma delas é cronos, daí vem o termo cronologia, cronômetro, que é o tempo que nós estamos presos, das 24 horas do dia, dos 31 dias ou 30 dias do mês, dos 365 dias do ano. Nós estamos presos no cronos, mas Deus não está no cronos. Deus é atemporal. A palavra de Deus diz que Ele age no tempo perfeito, e a outra palavra para tempo no grego e na palavra de Deus significa kairos. O que é kairos? É o tempo exato, a hora perfeita, o momento que precisaria acontecer tal coisa. Como Paulo disse que na plenitude dos tempos, ou seja, na hora exata, na hora perfeita, Jesus nasceu. Não poderia ter sido antes, não poderia ter sido depois. No momento exato que Jesus nasceu, era o dia que ele deveria nascer. E assim, irmãos, na nossa vida há um kairos de Deus também para cada coisa que nós precisamos, para cada coisa que nós pedimos, para cada coisa que nós ansiamos. Deus tem o seu kairos. Ao orarmos ao Senhor, e devemos orar, ao pedirmos as coisas a Ele, e devemos pedir, nós temos que saber que podemos ouvir dele 3 respostas. A primeira pode ser não, a segunda sim, e a terceira pode ser espere, não está na hora certa ainda, não está na hora de você receber essa bênção, não está na hora de eu te conceder isso, ou simplesmente um não bem redondo, não vou te dar, e assunto, e ponto final. Foi essa resposta que Paulo teve, lembra? Paulo dizendo que tinha um espinho na carne, e por 3 vezes ele rogou ao Senhor que ele livrasse daquele espinho na carne. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Tá bom, Paulo, fechou, vou te curar hoje mesmo. Foi isso? Não. O Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse um não bem redondo para Paulo. E assim, meus irmãos, nós temos que entender que Deus é soberano. A nossa relação de Deus, de nós para com Deus, não é uma relação entre iguais.
Não é uma relação entre pessoas do mesmo nível, do mesmo patamar. Não estamos em pé de igualdade para questionar as ações de Deus, para com um dedo em riste querer exigir coisas de Deus. Essa onda do determinismo, eu declaro isso, eu declaro aquilo, eu determino isso, eu determino aquilo, não existe amparo bíblico para essa teologia furada. Essa onda de determinar, eu declaro, eu determino, eu ordeno. Quem sou eu? Quem é qualquer pessoa para ordenar e declarar qualquer coisa? Outra coisa, meus irmãos, o drama da esterilidade. Mães que desejam ter filhos e experimentam esse drama de não conseguir engravidar, talvez saibam ou consigam entender o sentimento de Sara. E não somente isso, mas imagine a expectativa de viver todos esses anos ao lado de Abrão, seu marido, e não ter filhos, e agora que Deus faz uma promessa que ele seria um pai de multidões, continua não tendo filhos. Eu, no lugar de Abrão e Sara, pensaria: bom, Deus me prometeu que eu vou ter filhos, o ano que vem já vou ter que comprar fralda descartável, já vou ter que comprar chuquinha, já vou ter que comprar carrinho de bebê. Deus prometeu, o ano que vem o negócio já está acontecendo. Eu, no lugar de Abrão, pensaria assim. Talvez ele pensou também, mas passou 1 ano, 2 anos, até 10 anos e nada. Segundo lugar, dando uma mãozinha para Deus. Meus irmãos, não façamos isso. Não vamos dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de ajudinha da gente. Se a coisa está demorando, se não está acontecendo, não precisa você dar um empurrãozinho. Vou fazer isso aqui só para ver se Deus lembra, ou para ver se Deus resolve. Foi o que aconteceu. Veja, disse a Abrão, Sara disse para Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos, olha aí. Ele saiu de lá com 75 anos, agora já estava com 85. Já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Eu quero primeiro lembrar para você quem era Agar. Eu preguei um tempo atrás uma série de mensagens. Você vê, eu coloquei aqui, acho que está para frente. Deixa eu ver se eu coloquei na ordem errada. Não, voltei. Agar era uma serva de Sara. O nome dela significava estrangeira. Ela era escrava de Sarai, era egípcia. Talvez tenha sido um presente daquela situação que Sarai foi levada para a casa de Faraó, lembra? Faraó achou Sara muito bonita, chamou para ser sua esposa. Deus interveio, deu uma doença lá no Faraó e na sua casa. Faraó descobre que Sara não era irmã de Abrão, mas esposa dele. Manda Abrão embora com Sara, mas com muitos presentes. Dentre esses presentes, é provável que Agar, egípcia, deve ter sido um dos presentes de Faraó para Sarai e para Abrão. Ela foi então a mãe de Ismael, que deu origem ao povo árabe. E essa crise, meus irmãos, no Egito e na Palestina, nada mais é do que a briga de 2 irmãos. Esse menino que vai nascer a partir desse relacionamento de Abrão com Agar vai chamar-se Ismael. E Ismael é o descendente, é o patriarca, podemos dizer assim, de todo o povo árabe. E Isaac, o filho da promessa que vai nascer depois, é o patriarca de todo o povo judeu. A briga que você vê hoje lá em Israel, de judeus com os árabes, é a briga de 2 irmãos. Por isso que os árabes se acham no direito de ter aquela terra. Eles dizem: nós também somos filhos de Abraão, porque eles são descendência de Ismael. E os judeus se dizem: não, essa terra é do filho da promessa, que é Isaac. Ismael não é filho legítimo, é filho da escrava. Filho legítimo é o filho de Sara, que é Isaac. E a briga está até hoje, por causa de uma ajudinha que Sara e Abrão quiseram dar para Deus. O mundo inteiro sofre até hoje por causa dessa ajudinha que eles tentaram dar. Briga de 2 irmãos, os judeus e os árabes. Uma situação de escravidão era a situação que ela vivia. E naquele tempo, escravo era uma mercadoria.
Se a mulher já não tinha valor naquele tempo, imagine mulher ainda sendo escrava. Era como um objeto. Não que seja ético isso, estou falando do contexto cultural, para que a gente entenda um pouco o que está acontecendo aqui. Nos padrões de hoje, a atitude de Sara, da cultura do século 21, seria uma atitude totalmente deplorável, uma atitude totalmente absurda, que não haveria um crime, na verdade. Mas não estamos falando de uma cultura do século 21, uma cultura de um século de 4 mil anos atrás, onde o escravo era uma propriedade, sim, e ausência de qualquer direito, que é o que o escravo tinha. Então, meus irmãos, eu quero pensar algumas coisas com os irmãos. Nem tudo que é ético é moral. Às vezes a gente pensa assim, isso aqui é ético, mas de repente não é moral. O que é ética? Eu trouxe aqui uma reflexão. A ética define valores que definem o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Isso é ética. A ética vai definir o que eu posso fazer, o que eu quero, o que eu devo fazer. Nós estudamos aqui na IBD falando sobre ética, e foi um estudo muito precioso, porque abordamos temas que fazem parte do nosso dia a dia. O aborto é ético, o casamento homoafetivo é ético, a família nos modelos modernos que temos visto hoje é ético. Pode ser ético para o mundo, mas a nossa ética, meus irmãos, precisa estar sobre a égide da palavra de Deus. A ética que eu vou praticar como cristão, ela precisa estar fundamentada e ser abalizada pela palavra de Deus. E esse texto ainda diz mais, porque nem tudo que eu quero eu posso. Isso aí já está na Bíblia, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nem tudo que eu posso eu devo. Também é o mesmo texto. E nem tudo que eu devo eu quero. E aí vira um círculo vicioso. A ética lida com todas essas coisas da nossa vida. A gente tem que entender, então. Cuidado, meus irmãos, também com a autoteologia. Inventei uma palavra ali, talvez nem exista. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que olham para a Bíblia e fazem uma interpretação, uma exegese, que mais parece uma exegere, uma exegegue, uma interpretação equivocada da palavra de Deus. E pessoas pegam alguns textos isolados fora do contexto e trazem para si preceitos que não são aqueles que estão sendo ditos pela palavra de Deus, e arrazoam para si posições e entendimentos que não é aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, dizer, Deus ama a todos. Isso é verdade. O amor de Deus é infinito e poderoso e inimaginável. Isso é verdade. O erro está em colocar o que vem depois. O amor de Deus é tão grande que Ele não vai me castigar por eu ter um relacionamento homoafetivo. Isso está errado. Não é isso que a Bíblia diz. O amor de Deus é tão incomensurável que eu posso até roubar um pouquinho de alguém, que Deus não vai me castigar por isso. A Bíblia não diz isso. O amor de Deus é tão grande que eu posso dar uma de Robin Hood, roubar dos ricos para dar para os pobres. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus não diz isso. Então, irmãos, nós temos que ter um cuidado para não fazermos uma interpretação própria da Bíblia. É a palavra de Deus, não é a palavra minha distorcida do que Deus falou. É a palavra de Deus, ela precisa ser entendida. Sobre Deus e sobre o que é certo e errado, 2 pontos. Evite fazer afirmações e faça mais perguntas. Nós vemos um tempo hoje em que as pessoas querem citar a Bíblia, querem enquadrar a situação que vive dentro da palavra de Deus, e começam a dizer, isso não tem nada a ver. Ouvir música do mundo tem nada a ver, tomar uma cervejinha não tem nada a ver, fazer isso, fazer aquilo não tem nada a ver. Essa expressão, irmãos, não tem nada a ver, nasceu no inferno. Nós temos que, ao invés de fazermos afirmações, fazermos perguntas. Será que convém eu fazer isso? Será que convém eu ouvir música do mundo? Será que convém eu tomar uma cervejinha? Será que convém eu ter tal prática ou tal amizade? Será que convém tal situação? Ao invés de fazermos afirmações, façamos mais perguntas. Perguntemos, Senhor, o que você acha disso? Uma vez a gente pouco fala sobre essa questão de vestimenta. Eu, por exemplo, não fico observando roupa de ninguém, principalmente das irmãs. Às vezes a Silvia fala,
tinha uma irmã com uma roupa muito curta, você viu? Eu falei, não vi, e graças a Deus não vi mesmo. Mas eu quero dizer com isso, aí uma vez eu vi uma preletora, uma mulher, perguntando, dizendo o seguinte, que uma irmã, ao vestir-se para vir à igreja ou para ir a qualquer lugar, deveria vestir a roupa, ficar diante do espelho e perguntar para Deus: Senhor, essa roupa está boa? E se for uma pergunta sincera, de alguém que quer ouvir uma resposta sincera, Deus mesmo vai responder. Não precisa o pastor ou outra pessoa dizer se a roupa está boa ou não. Então, irmãos, nós temos que fazer mais perguntas e menos afirmações no que diz respeito à ética. Em terceiro lugar, uma trágica decisão é o que acontece logo em seguida. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, disse Sarai, possua minha serva e talvez eu possa formar família por meio dela. E Abrão atendeu a resposta de Sarai. Que trágica decisão a de Abrão. Atendeu a proposta da sua esposa. Parecia muito cômodo, parecia até interessante. Do ponto de vista ético, hoje, volto a dizer, algo terrível. Naquele tempo, meus irmãos, não era algo assim. Tanto que isso vai repetir-se depois na história também de Jacó, perdão. Essa situação de uma escrava fazer a vez de genitora, de quem vai gerar filhos para alguém, não era algo, do ponto de vista ético daquele tempo, algo condenável, algo até compreensível, mas não era esse o plano de Deus, e a gente tem que ficar atento ao plano de Deus. Não siga adiante sem consultar a Deus. Meus irmãos, que diferença teria acontecido se Sara e Abrão tivessem perguntado para o Senhor? Da mesma forma como na semana passada nós vimos que Abrão chega para Deus e rasga o coração e fala: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não tenho nenhum filho, não tenho nenhum descendente, quem vai herdar todos os meus bens vai ser o meu servo Eliezer, eu não tenho ninguém gerado por mim mesmo. E qual foi a resposta de Deus? Deus falou: não será Eliezer o seu herdeiro, alguém das suas próprias entranhas será o seu herdeiro, gerado por você mesmo. E Abrão dessa vez não fez perguntas a Deus. Dessa vez Sara teve uma ideia mirabolante e ele embarcou naquela ideia, não consultou, não perguntou qual era a opinião de Deus. Se ele tivesse feito isso, quantas coisas não teriam acontecido até hoje. E Deus já havia prometido, foi o que eu falei agora, no texto que estudamos na semana passada. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, o Eliezer, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Foi o que Deus respondeu para Abrão. Como que Deus fala isso para ele no momento e agora ele já esquece tudo? E ele já pensa, então, acho que faltou desenhar, né? Eu vou te falar hoje, às vezes tem que desenhar. Deus falou: vai ser gerado por você mesmo, mas é com você e Sara, não é com você e outra pessoa. Aí ele falou: vai gerar por mim mesmo, então está aqui a escrava. Acordo com o cônjuge versus acordo com Deus. Então, por isso, meus irmãos, que o casamento, ele é uma relação de acordo. Lá em Amós, o profeta diz assim: por acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Só que nós não podemos colocar o acordo de um casal acima dos princípios da palavra de Deus. Só porque um casal está de acordo em alguma coisa, tem que ver se aquilo está de acordo com a ética de Deus. Porque se fosse assim, um casal faz um acordo: vamos assaltar um banco. Estamos em acordo. Então Deus está abençoando, nós estamos em acordo. Então nós temos que entender, essa história de Abrão e Sara é a mesma coisa. Eles fizeram um acordo, ficou tudo certo, mas não consultaram a Deus, não perguntaram se essa era a vontade de Deus. Sara, culpada ou inocente? E agora? Quem vai dar o veredito? Essa ideia de Sara colocar a escrava para ser progenitora, culpada ou inocente? Meus irmãos, difícil dizer. Como eu disse, no lugar de Sara e de Abrão, eu acho que a gente teria feito a mesma coisa. Eu acho que eu não tinha nem esperado 10 anos, como ele esperou. Nós estamos muito distantes desses irmãos e do contexto que eles viveram. Eu não tenho nem a idade, de Abrão para poder julgar de forma de igual para igual. Só quem tiver aqui 85 anos pode dar uma opinião mais próxima, um julgamento mais dentro do real.
Nós não sabemos o contexto daquela família, não sabemos todas as pressões que eles estavam passando. Então, não podemos fazer julgamento sobre o que aconteceu ali. O desafio de perseverar até o fim. Provérbios 28:14 diz: bem-aventurado o homem constante no temor de Deus. Também a Bíblia fala em Apocalipse: quem perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar, irmãos. Lutas virão, seduções do maligno, seduções até de pessoas próximas a você. Lembra, eu sempre gosto de lembrar desse episódio de Jesus com o apóstolo Pedro. No momento, Jesus elogia Pedro e fala assim, quando Pedro diz: Senhor, só tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e elogia: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado é você. Jesus elogiou Pedro. Daí alguns minutos Jesus começa a falar que vai ser morto, crucificado na cruz, que vai ser entregue aos romanos. Aí Pedro vira e fala: não, Senhor, nunca vai acontecer isso contigo. O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. No minuto, Jesus estava chamando Pedro de bem-aventurado, homem feliz, pela revelação que fez. No minuto seguinte, Pedro já estava sendo chamado de diabo por Jesus. Isso significa, meus irmãos, que eu e você, se não vigiarmos constantemente, talvez uma pessoa bem próxima a você, talvez alguém muito espiritual, talvez um irmão consagrado, num deslize, num vacilo, numa fraqueza, pode ser um instrumento do diabo na sua vida, contra você. Nós temos que vigiar, ficar sóbrios, porque o diabo está ao redor tentando nos devorar. E finalizando, escrevi ali: uma indesejada gravidez desejada. Deu para entender? Indesejada aos olhos de Deus e tão desejada por Abraão e Sara. Mas essa gravidez tão desejada por esse casal, feito de uma forma errada, se tornou indesejável. Uma indesejada gravidez desejada. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Aqui vemos, meus irmãos, o que a palavra de Deus claramente diz: que um abismo chama outro abismo. Por causa de uma decisão equivocada, por não consultarem a Deus, por uma decisão baseada na precipitação, uma decisão baseada no ímpeto de resolver um problema, criou-se outro problema. Essa semana estávamos numa reunião e um colega pastor disse exatamente isso, que nós, ao resolvermos um problema, não podemos criar outros problemas. Precisamos pedir a graça e a sabedoria de Deus para resolvermos problemas que surgem sem criarmos outros. E às vezes problemas surgem, como eu falei, nas nossas vidas, e uma atitude impensada, precipitada, decisão tomada com cabeça quente, nos leva, meus irmãos, a arrependimentos que duram às vezes a vida inteira. Pessoas que num ato de insanidade, de ser dominado pela ira e a querer fazer justiça com as próprias mãos. Quantas pessoas estão hoje nos presídios e você for perguntar, ele vai dizer: por que eu fiz aquilo? Eu me arrependo tremendamente de ter feito aquilo, mas agora é tarde. Ou tirou a vida de alguém, ou roubou alguma coisa de alguém, ou destruiu uma família inteira e a sua própria, e agora o arrependimento já não tem utilidade alguma. Então, agora o que acontece? Agar não era mais uma simples escrava, agora ela estava sendo aquela que estava gerando o filho que eles achavam que seria o filho da promessa, mas não era ainda. E agora a posição dessa escrava começa, o papel ali dentro daquela família começa a virar uma novela mexicana, porque a esposa legítima era Sara, mas quem estava gerando um filho agora era a escrava. E as relações antes de Sara como senhora e Agar como escrava começam a se inverter. Agar agora tinha no seu ventre um argumento, um álibi, tinha no seu ventre agora
um trunfo para usar contra a sua dona, que era Sara. Assim, irmãos, atitudes impensadas, atitudes descabeçadas levam a esse caos na família. Quantas famílias sofrem por atitudes assim? Quantos homens, quantos maridos que lamentam e que hoje vivem uma situação dificílima por uma aventura, por um envolvimento casual, talvez até único, como uma aventura sexual, e isso gera um filho, e quanta dor, quanto sofrimento gera na vida de todos, uma tragédia. Os danos causados pela poligamia são esses. A Bíblia diz claramente lá em Gênesis, depois da criação, o Senhor dizendo: deixará o homem seu pai, a sua mulher, se unirá à sua mulher. O texto não diz se unirá às suas mulheres, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A poligamia jamais esteve no plano de Deus, jamais foi algo autorizado por Deus. Ainda que você veja nessa história de Abraão, você verá depois também na história de Jacó e de outros homens de Deus, como o rei Davi com as suas mulheres e concubinas. Situação pior ainda na vida de Salomão, o sábio rei, né? Que tinha 900 mulheres e 100 concubinas. Não pensou que tinha 900 sogras, né? Não parou para pensar nisso aí. Mas tudo bem, deixa quieto. E a Bíblia nem fala das sogras, né? Fala só das 900 mulheres. Imagine o problemão que ele arrumou. Um homem, e essas coisas, meus irmãos, não significa a gente ver, Davi teve várias mulheres, então Deus está provando. Volto a dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, fala a verdade. Ao narrar isso, que esses homens tiveram tantas mulheres, só porque está escrito na Bíblia, nas páginas sagradas, não significa que essa narrativa é um mandamento. Há narrativas na palavra de Deus que são mandamentos, há outras narrativas que são relatos históricos, e esse é um relato histórico, dizendo das cabeçadas que esses reis tiveram com essas decisões. Só abrir um parênteses aqui que está sendo gravado. Eu amo a minha sogra, viu? A minha sogra é uma mãe para mim, viu, dona Ormi? Quando a senhora assistir isso aí, eu amo a senhora, isso é uma bênção. Senão não vou ter que dormir na sala, né? Também, meus irmãos, união de uma só carne, como nós falamos, é uma união indivisível, e transferindo a culpa para o outro. Eu finalizo com esse texto, que depois de tudo que aconteceu, veja qual foi a ação de Sarai. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Mas não foram os dois que decidiram no começo? Como é que agora Sara fala: caia sobre você, Deus vai te castigar por isso que está acontecendo? Irmãos, é comum isso acontecer na vida de alguns casais. Às vezes os dois tomam uma decisão: vão comprar um carro, vão comprar um sítio, vão fazer uma viagem. Aí dá uma coisa errada. Eu falei que a gente não devia comprar esse carro, eu falei que não devia comprar esse sítio, essa viagem não era para fazer agora. Irmãos, casamento tem que ser uma união de parceria, de cumplicidade. Se um caiu, o outro ajuda a levantar. Se um tropeçou, o outro dá encorajamento. Se um deu uma mancada, o outro ajuda a resolver aquela mancada. No casamento, na vida a dois, em família, nós precisamos, cada casal precisa ser cúmplice um do outro. Digo mais, eu sempre digo para os casais que cada casal, além de amar o seu cônjuge, precisa ser amigo. Às vezes há casais que eu sinto que são mais amigos dos amigos ou de estranhos do que do próprio cônjuge, que relevam e perdoam ações feitas por amigos estranhos e não perdoam o próprio cônjuge, o próprio marido, a própria mulher. Irmãos, nós precisamos, sobre tudo que temos que proteger, a nossa família precisa estar debaixo de uma redoma, protegida das interferências do mundo, das interferências das pessoas, das interferências até mesmo da política, de tudo.
nós temos que proteger a nossa família. E não adianta, meus irmãos, colocar a culpa no outro. E essa ação de Sara, ela já vem lá desde o Éden, né? Quando Eva pega a fruta que Deus disse para não pegar, come do fruto que não podia comer, dá para Adão. Aí Deus pergunta: Adão, o que aconteceu? Foi a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Põe culpa em dois, né? A culpa é da mulher e a culpa é do Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda fala assim. Quando vira para Eva, foi a serpente. Essa transferência de culpa, ela não ajuda em nada na vida de todos nós, seja vida conjugal, seja vida em igreja, seja vida em família. A transferência de culpa, meus irmãos, só traz abismos entre nós. Então que Deus nos abençoe. Na semana que vem a gente vai continuar essa história tão repleta de emoção, de tragédia também, por que não dizer, e veremos que o desfecho, como Deus é maravilhoso em transformar maldições em bênçãos, como Deus é gracioso, que mesmo nas mancadas que a gente dá, nos tropeços que a gente tem, Deus ainda assim revela um plano glorioso, porque Ele é amor, porque Ele é poderoso. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez.